Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. As pressões crescem. O governo federal avalia como será instituída uma medida para proteção aos mais pobres, aos desempregados, aos desassistidos. E na pauta do Congresso Nacional está o auxílio emergencial, como conta o nosso repórter Carlos Alberto. A corrida pela instituição de medidas que deem proteção a milhões de brasileiros que hoje estão sem renda. A prorrogação do auxílio emergencial aos mais afetados pela pandemia da Covid-19 já é consenso entre os senadores, que defendem a discussão urgente do tema. O governo federal sinalizou que negocia o pagamento de um novo auxílio aos trabalhadores informais para suceder o benefício pago desde o ano passado e cujos últimos repasses foram feitos no final de janeiro. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica, formada por 12 senadores e mais de 190 deputados, também já se mobiliza em defesa da prorrogação do auxílio emergencial e da ampliação do programa Bolsa Família. Os senadores Tasso Gereissati, do PSDB, e Cid Gomes, do PDT, já se manifestaram em defesa do auxílio emergencial com a justificativa de que, com a longa demora para a recuperação da economia e os altos índices de desemprego, os trabalhadores que estão fora do mercado e os que perderam a renda informal precisam da assistência da União. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h19. O tempo vai passando. O jornalista Beto Almeida, a cozinha de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses, continua ainda mais vazia na expectativa sobre a volta de algum tipo de auxílio pelo governo federal, uma vez que cabe à União essa proteção aos desassistidos, a quem perdeu o emprego, a quem está sem a renda do trabalho informal. E esse assunto passa necessariamente não apenas pela área social do governo federal, mas também pela área orçamentária, que tem o debate a ser iniciado hoje com a criação, com a formalização, com a instalação da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Lá estão duas prioridades, Beto Almeida: o orçamento da União de 2021, onde estará inserida o volume de recursos destinados a, provavelmente, ao pagamento do auxílio emergencial. São pelo menos 16 projetos de lei que estão tramitando hoje no Congresso Nacional com propostas sobre a volta do auxílio emergencial, que entre abril e dezembro de 2020 beneficiou pelo menos 62 milhões de brasileiros e injetou na economia mais de 300 bilhões de reais. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Tem basicamente, Luzenor, duas alas fazendo pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse tema auxílio emergencial. A ala técnica é contra, porque diz que não há mais espaço para esse gasto e que isso vai comprometer o orçamento fiscal do governo. A ala política, inclusive aí os aliados dentro do Congresso Nacional, quando eu falo a ala política, são os membros integrantes do governo que veem muito essa questão política, fazem exatamente uma pressão contrária. Diz que o auxílio emergencial é necessário e que principalmente isso deverá alavancar, por exemplo, a melhora de avaliação do governo Bolsonaro já de olho em 2022. Seja como for, o governo já cedeu. Diz que depois do carnaval vai estar anunciando esse plano de pagamento do auxílio emergencial por 3 meses, começando a partir de março. Então nós teríamos aí março, abril e junho, inicialmente essa é a proposta. No entanto, apenas, em vez de ser os 64 milhões de brasileiros que foram beneficiados na primeira fase, né, no ano passado, apenas a metade disso. Ou seja, 32 milhões de pessoas deverão, pelos cálculos do governo, ser beneficiados agora por essa nova etapa do auxílio emergencial. E é um bom começo, né, Beto? É um 32 milhões é um bom representa um contingente de brasileiros aí que irão, não se sabe até esse momento qual será o valor instituído pelo governo federal, mas é uma massa de trabalhadores que precisa, de pessoas que precisa dessa assistência do governo federal, até que nós tenhamos a economia sendo
retomada em um ritmo mais acelerado e que possibilite a reabertura de postos de trabalho. Aí quando você cita essa questão do valor, né, do auxílio, o embate que vai haver é aí. Você disse bem que já existe pelo menos 16 projetos tramitando no Congresso Nacional, tratando dessa questão do auxílio emergencial. No entanto, a equipe econômica, Luciano, embora não tenha formalizado isso ainda, mas já definiu. Ela quer pagar R$200, nem 600, nem 300, mas 200. A oposição vai chiar? Eu não tenho dúvida. Vai ser um embate forte em relação a isso. E como é que será feito esse pagamento? Por meio de créditos extraordinários, exatamente para não ferir o chamado limite do teto fiscal.